Olá, seja bem-vindo ao Estudo Bíblico. Eu sou o pastor Robson, da Ondadura Joinville, e tenho a alegria de estar com você, participando desse tempo especial de estudo da Palavra de Deus. Aliás, toda semana nós temos aqui no canal da Ondadura no YouTube diversos estudos bíblicos que vão trazendo conhecimento, instrução para você acerca da Palavra de Deus. Especificamente nesse momento nós estamos no tema... Eu ia dizer mexe. Nós estamos no tema Deus e o dinheiro e nós estamos estudando um pouquinho sobre textos bíblicos que nos mostram como entendemos a relação entre o povo de Deus e o dinheiro. Especificamente hoje nós vamos responder a uma pergunta bem interessante, que é a seguinte: como é possível prosperar em meio a escassez? Vamos lá, gente. Precisamos entender esse assunto à luz da palavra de Deus. Por quê? Porque a Bíblia mostra diversos momentos de escassez. Mesmo assim, percebemos pessoas prosperando nessa situação. E para responder a essa pergunta, estarei hoje aqui com o meu amigo Gustavo Kuipers. E aí, Igor, tudo bem? Olá, pastor Rob. Olá, pessoal de casa. Muito bom. Segunda semana ou terceira? Terceira já, né? Terceira semana do tema Deus e o Dinheiro. Essa semana já para um novo texto bíblico, um novo livro da Bíblia. Mas continuando dentro desse grande tema Deus e o Dinheiro, que tem sido muito bom para a gente compreender, enfim, algumas dinâmicas, a realidade desse assunto e a importância dele também no que diz respeito à nossa vida de fé, à administração familiar, pessoal. E então hoje conversar sobre como é possível prosperar em meio à escassez é muito interessante, porque às vezes a gente até vê, né, o injusto prosperar em meio à escassez, e não é sobre essa perspectiva que a gente vai falar hoje, mas a gente vai ver sobre a perspectiva de como que o povo de Deus em meio à escassez se relaciona com esse assunto da bênção, da provisão, da prosperidade, quem que é o agente promotor de tudo isso e como que no relacionamento com Deus, inclusive, isso aparece em meio, inclusive, a períodos de escassez e qual que deve ser, então, a nossa mentalidade e postura diante desses períodos no relacionamento com Deus, inclusive, né? Bem interessante que o texto de hoje vai mostrar isso de uma maneira bem evidente, né? Exatamente. Pessoal, nós estamos estudando esse tema. Cada semana estamos analisando um texto. Especificamente hoje nós vamos estudar Gênesis capítulo 26. Só para você ter uma visão panorâmica geral de Gênesis, esse livro ele fala sobre as origens. Aliás, início desse ano nós fizemos um período de ministração sobre Gênesis. Você pode até procurar no nosso canal aqui no YouTube, tem diversas ministrações sobre Gênesis. E lá no capítulo 1 e 2, nos dois primeiros estudos bíblicos sobre Gênesis, nós falamos sobre a origem que é apresentada nesse livro. E essa origem vai apresentar ou vai falar sobre o povo que Deus ele cria, a criação que ele gera para um propósito. Além disso, nós temos claramente dentro do livro de Gênesis 10 espaços, 10 blocos que são muito evidentes, são chamados de Toledote. Por quê? Porque eles contam o relato, a história de determinada situação. Por exemplo, lá no capítulo 1 até o capítulo 2, você tem a introdução universal da criação de todas as coisas. Depois você tem o relato dos céus e da terra, no capítulo 2, versículo 4 em diante. A partir do capítulo 5, você tem a descendência de Adão. Depois, o relato de Noé, a descendência dos filhos de Noé, a descendência também de Sem, ou o relato sobre Sem. E você tem, do capítulo 11 até o 25, a história de Terá e seu filho Abraão. E então, no capítulo 25, você vai perceber uma mudança para contar a história da descendência de Ismael. E especificamente chegando então à história de Isaac, que é aquele que nós estamos estudando hoje. De maneira muito direta, você tem a história de Isaac sendo apresentada desde o capítulo anterior, e Isaac é apresentado como alguém que está caminhando em direção
a permanência na aliança, no propósito que Deus fez com Abraão. Essa aliança que foi estabelecida e que percorre o restante da Bíblia de uma forma muito clara. Você vê a partir de Gênesis uma aliança que foi desenvolvida. E aqui nós temos então consciência de que há um fio condutor de toda a história para a leitura e avaliação e interpretação de toda a Bíblia, que está seguindo a partir de Gênesis, mostrando essas descendências não simplesmente para contar histórias, mas para apresentar o Deus que faz aliança, um Deus que estabelece propósito e como esse Deus desenvolve o propósito que ele tem com o seu povo. E especificamente hoje nós vamos então entender essa aliança de Deus com Isaac, especificamente num período de escassez. É interessante a gente falar sobre o capítulo 26, e esse é o único capítulo em Gênesis que fala exclusivamente sobre Isaac, né? Os outros capítulos, ou é Isaac em relação a outras pessoas, mas aqui é um capítulo dedicado só à história de Isaac, e é um capítulo que reforça, então, justamente esse período de fome na terra, esse período de escassez, um período difícil, e como, então, Deus se relaciona com Isaac, sendo ele, Isaac, aquele que está agora dando sequência à linhagem da promessa de Abraão. Então, Deus teve promessas com Abraão, Deus fez uma aliança com Abraão, e agora Isaac é o representante da continuidade dessa aliança. E em meio à continuidade dessa aliança, é interessante a gente observar que Isaac aqui, ele aparece no meio termo. Ele tanto não é quem recebeu as promessas da aliança, que foi Abraão, seu pai, mas ele também não é ainda Jacó, sua descendência, aquele que vai experimentar de fato a terra prometida e começar a constituir ali um pouco mais de propriedade, ter um pouco mais da posse daquele ambiente, né? Então ele está ali nesse meio termo da promessa, e ainda em meio desse meio termo da promessa, ele está enfrentando agora um período desafiador de escassez, de fome, onde ele vai ser desafiado à confiança no Senhor. E qual então é a postura desse Deus provedor, abençoador, com ele em meio a essa aliança, em meio às suas promessas, como ele vai direcionar as atitudes dele, no que ele vai ser levado a confiar. Enfim, é bem interessante a gente observar agora a partir dessa narrativa também, né? É isso aí, vamos lá então, gente, para Gênesis capítulo 26. Aliás, você pode pegar aí seu caderno, fazer suas anotações, acompanhe na Bíblia também a leitura desse texto, Gênesis 26. A partir do versículo 1 está escrito o seguinte: uma fome terrível atingiu a região, como havia acontecido antes no tempo de Abraão. Por isso, Isaac se mudou para Gerar, onde vivia Abimeleque, rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaac e disse: não desça ao Egito, faça o que eu mandar. Habite aqui como estrangeiro e eu estarei com você e o abençoarei. Com isso, confirmo que darei todas essas terras a você e a seus descendentes, conforme prometi solenemente a Abraão, seu pai. Farei que seus descendentes sejam tão numerosos quanto as estrelas do céu e darei a eles todas essas terras. Por meio de sua descendência, todas as nações da terra serão abençoadas. Farei isso porque Abraão me deu ouvidos e obedeceu ao que lhe ordenei, meus mandamentos, decretos e instruções. Então, você tem um cenário sendo desenhado aqui de maneira inicial. Isaac, ele está passando por um momento de provação. E por que provação? Porque existe fome na terra. Não é qualquer fome, o texto diz é uma fome terrível. É um momento de muita escassez. E isso reporta o leitor a Gênesis capítulo 12, onde havia acontecido algo semelhante no tempo de Abraão. Ou seja, o pai dele já tinha experimentado essa mesma situação. Por isso, Isaac ele decidiu mudar para Gerar, que é uma região fronteira com o Egito. Essa região, ela se aproxima do lugar onde seu pai esteve e de vínculos ou relacionamentos que ele havia
estabelecido. Detalhe, nessa região, o texto diz, vivia Abimeleque, que era rei dos filisteus. Nós sabemos que esses povos vizinhos ao povo de Deus, ou aqueles que eram que estavam formando o povo de Deus, esses povos, eles não tinham temor ao Senhor, eles não seguiam o mesmo Deus. Eles eram povos que não tinham o mesmo padrão de vida, e o próprio Deus orientava o seu povo a não se misturar com esses povos para não perverter a sua fé, para não perverter as suas convicções. E diante da dificuldade, da escassez, o que Isaac procurou? Um lugar que tivesse algum tipo de provisão, um lugar que pudesse lhe oferecer algum tipo de oportunidade. Mas nesse contexto, o Senhor fala diretamente com Isaac, dizendo: não desça ao Egito, faça o que eu mandar. Habite aqui como estrangeiro, e eu estarei com você e o abençoarei. A partir daqui, Deus promete uma série de questões, já volto a falar sobre isso, mas é importante que entendamos que Deus mostrou para Isaac que ele não deveria ir em direção ao Egito, deixando claro que naquele lugar onde ele estava, mesmo sendo um lugar de fome, mesmo sendo um lugar de escassez, Deus era poderoso para lhe conceder o que era necessário. A expectativa de Deus sobre o seu povo era uma obediência completa, uma obediência real, mesmo em meio à escassez, porque não são as circunstâncias favoráveis que determinam uma obediência, não são as circunstâncias favoráveis que possibilitam o servo de Deus ser fiel. Ou seja, Deus está dizendo para Isaac que o chamado para ele permanecer fiel ao Senhor e vivendo na terra que o Senhor deseja, não depende de outros fatores, senão da confiança no propósito que Deus estabeleceu. Então, se nós temos Isaac caminhando em direção ao cumprimento das promessas de Deus, a caminhar ou seguir em fidelidade a aliança com Deus, as provações são degraus de crescimento e expressam claramente como ele está se aproximando de uma atitude madura em obediência ao Senhor. E o detalhe é que Deus fala com Isaac em meio à provação: eu irei abençoar você, eu estarei ao seu lado e te abençoarei. Deus promete a sua presença e Deus promete a sua bênção, o seu favor sobre a vida de Isaac. A partir desse momento, ele faz então referência a eventos do passado. Confirmo que darei todas as terras a você e os seus descendentes, como prometi a Abraão, seu pai. E Deus deixa claro que a aliança que ele havia feito com Abraão, agora era uma aliança que estava sob Isaac, uma aliança que estava sendo feita com ele, que permanecia com ele. Não era somente uma aliança para o seu pai, era uma aliança que ele, em outra geração, já estava experimentando ou estava vivendo. Deus se coloca como um Deus fiel, independente da geração que está vivendo naquele momento, porque ele é fiel àquilo que ele prometeu. E mais uma vez Deus repete aquilo que já havia dito lá em Gênesis 12: por meio de vocês, da sua descendência, todas as nações da terra serão abençoadas. Abraão me obedeceu, me deu ouvidos, ele cumpriu aquilo que eu instruí a fazer, e ele então pôde experimentar o meu favor em sua vida. E aqui, qual que é o favor de Deus? Os mandamentos, os decretos, as instruções. Esse é o relacionamento que Deus deseja viver com o seu povo, e esse é o extrato do favor de Deus sobre
o seu povo. Então, o que nós percebemos nesses 5 versículos iniciais é Isaac sendo provado por circunstâncias difíceis à sua volta, mas ao mesmo tempo que nós percebemos é Deus direcionando, Deus prometendo a sua presença e Deus prometendo o seu favor ou a sua bênção. É interessante que a repetição na mesma situação, no mesmo lugar, com a próxima descendência da fome, reforça algo muito interessante, né? Abraão, seu pai, tinha naquela mesma terra, na terra prometida, naquele mesmo lugar, enfrentado um período de escassez, de fome, e ele recorreu ao Egito, e então depois retornou à terra prometida. E agora, então, a sua descendência, Isaac, correr o mesmo problema e passar pela mesma situação, mostra que estar na terra prometida não é um atestado anti-crise, mas que a crise também pode atingir a terra prometida, a crise também pode estar lá na terra prometida e atacar o povo de Deus em meio à terra prometida. Então, estar na terra prometida, e isso é um assunto que aqui parece muito introdutório, mas depois nos profetas isso vai ser bem ressaltado. A terra prometida não é um amuleto, não é um escudo, não é tipo assim, nós nos esquecemos de Deus, abandonamos ao Senhor e só por estarmos na terra prometida, bênçãos e mais bênçãos virão sobre nós. Não, a terra prometida é um lugar onde também pode ser afetada por crises, e aqui no caso está sendo afetada por crise. Só que em meio à crise, o passo natural de Isaac, assim como aconteceu com Abraão e assim como ao longo da palavra de Deus, a gente vê no relato do povo de Deus, muitos recorrendo ao Egito como uma fuga. Por quê? Porque humanamente falando, o Egito aparentava ser esse lugar de segurança. O Egito, num primeiro momento, aparenta ser esse lugar principalmente de segurança alimentar, de ter lá comida suficiente para alimentar famintos de outras regiões que estão enfrentando escassez. Mas olha só que interessante, né? Abraão desceu para o Egito, depois Jacó também desceu com seus descendentes para o Egito, depois do convite de José e indo acompanhar ele lá. Mas a gente observa que aqui, especificamente em Isaac, ele não vai. E ele não vai não por um desejo humano. Ele, como humano, talvez iria, talvez essa seria a decisão dele. Mas pela parte de Deus, Deus diz, não vá. Ou seja, não tome essa decisão de ir atrás de uma segurança humana nesse momento também, mas confie em mim. Confie de que eu sou o provedor, de que eu sou o abençoador e de que eu estou contigo. Mesmo em meio à crise, mesmo em meio à escassez, mesmo em meio à fome, eu estou contigo e eu permaneço contigo. E então é interessante que, ao se referir a Isaac, ele coloca Isaac ainda num lugar de Isaac ser um peregrino, Isaac ser um estrangeiro, Isaac ser alguém que está ainda chegando nesse ambiente de terra prometida, mas que mesmo sendo um peregrino, ele já deveria confiar totalmente no Senhor, não ir atrás do Egito agora, de uma segurança humana, e não também achar que estar na terra prometida seria um amuleto contra crises, estar enfrentando crises, mas em meio a tudo isso, confie no Senhor. E essa confiança no Senhor tem como base a aliança feita com a sua descendência ou seus antepassados, Abraão. Isso é reafirmado a ele agora, a mesma promessa de ser bênção a todas as famílias da terra. E então Abraão, em meio à sua obediência, é usado aqui como um lastro, né? É usado aqui como uma base para a continuidade dessa aliança com Isaac. Assim como Abraão, seu antecedente, seu pai, obedeceu, assim também você obedeça, confie no Senhor, e assim essa aliança vai se renovando, não por méritos deles, obviamente, mas pela parte de Deus de geração em geração. Maravilha, gente. Vamos continuar o texto para entender o que acontece na sequência. Versículo 6 diz: Portanto, Isaac ficou em Gerar. Quando os homens que viviam na região perguntaram a Isaac sobre Rebeca, sua mulher, ele disse, é minha irmã. Teve medo de dizer é minha mulher, pois pensou, ela é tão bonita que os homens vão me matar por causa dela. Algum tempo depois, porém, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou pela janela e viu Isaac acariciar Rebeca. Ou seja, Abimeleque estava de olho neles, né? No mesmo instante, Abimeleque mandou chamar Isaac e exclamou, é evidente que ela é sua mulher. Por que você disse que era sua irmã? Porque tive medo que alguém me matasse por causa dela, respondeu Isaac. Como você pôde fazer uma coisa dessas conosco?
exclamou Abimeleque. Um dos meus homens poderia ter tomado sua mulher e dormido com ela. Por sua causa, seríamos culpados de grande pecado. Então, Abimeleque declarou a todo o povo: quem tocar nesse homem ou em sua mulher será executado. Gente, o que nós temos aqui nesse cenário? Vemos claramente, primeiro, Isaac obedecendo. Em primeiro lugar, você enxerga essa obediência dele a Deus. Deus falou com ele sobre o lugar onde ele deveria ficar. Ok, eu vou obedecer e vou permanecer em Gerar, mesmo que tenha domínio dos filisteus. Porém, depois disso, você tem o quê? A mentira, onde ele conta uma meia-verdade. Alguns vão dizer é uma meia-verdade, mas a questão é que ele está escondendo a realidade que ela é sua esposa, com medo. E diante desse cenário, você percebe que mesmo um homem que foi chamado por Deus, em certos momentos ele vai tomar caminhos que são incorretos, ou vai tomar decisões que são ruins, vai fazer escolhas que não são devidas naquele momento. E a realidade é que é muito importante nós percebermos a graça e o favor de Deus sendo revelado, até mesmo através de um rei dos filisteus, até mesmo através de um incrédulo, através de alguém que não é temente a Deus. O que aconteceu com Abimeleque? Quando ele descobriu a realidade sobre Isaac, ele, na mesma hora, corrigiu, chamou a atenção de Isaac, né? Parece que ele leu as orientações bíblicas sobre como tratar o seu irmão quando ele está em pecado. Aquilo que Jesus ensinou. Eu sei, foi muito depois, gente. Só estou fazendo uma analogia aqui para os nossos dias. Mas o que ele fez? Ele chamou diretamente Isaac e corrigiu. Ei, ela não é sua irmã, ela é sua esposa. E é importante que você entenda que é necessário você cuidar com isso, porque você poderia trazer culpa sobre nós. Um dos homens poderia ter dormido com a sua esposa e nós teríamos cometido um grande pecado. Você percebe que nesse aspecto, moralmente falando, se estabelece um princípio entre os filisteus, de alguma forma, que é um princípio muito precioso e ensinado dentro da própria Bíblia. E aqui você enxerga como pessoas que não são necessariamente tementes a Deus, podem desenvolver princípios de moralidade que correspondem aos ensinamentos da palavra de Deus. E nessa hora, então, você enxerga o favor de Deus sobre Isaac, exatamente por causa do propósito que Deus tem, da aliança que ele estabeleceu com a sua família, com os seus descendentes. Rebeca era uma mulher que deveria estar guardada somente para Isaac, para ser a mãe dos descendentes dele, que trariam a sequência nessa linhagem que tinha um propósito redentivo estabelecido pelo próprio Deus. É maravilhoso, né? E é muito interessante, na verdade, porque sempre quando eu leio Gênesis e a gente observa, então, Abraão, o pai da fé, a gente observa as atitudes de Isaac, as atitudes de Jacó, as atitudes dos filhos, a gente vem assim, fé, relacionamento com Deus, aliança com o Senhor, mas aí a gente começa a observar e prestar atenção, eles fizeram cada coisa errada, né? Cada mentira ou coisas estranhas, no mínimo. E é interessante, né? Porque Abraão tinha cometido o mesmo erro, né? A mesma mentira, ao temer, por conta de estar diante de um outro povo, ele falou que a sua esposa era a sua irmã.
E naquele contexto ainda foi até pior do que aqui no contexto de Isaac, né? Aqui no contexto de Isaac, ele mente, ele fala, mas a princípio, pelo que o texto diz, ninguém tenta tomá-la como esposa ou algo do tipo. Mas existe depois essa repreensão, e a gente observa aqui, né, um cuidado na aliança de Deus com o seu povo, seja em meio a períodos bons, seja em meio a escassez, onde Deus, por ter uma aliança com o seu povo, ele usa de diferentes elementos para corrigir a rota do seu povo. E para ensinar, para disciplinar, para corrigir. Então, por exemplo, aqui Deus usou um governante pagão, alguém que não tinha relacionamento com Deus, para, de alguma maneira, gerar em Isaac uma noção de que ele estava errado, moralmente errado, era uma mentira. E aqui é interessante, né? Porque isso não anula a aliança de Deus com ele. Pelo contrário, a aliança de Deus continua sendo renovada após esse episódio, o que demonstra também que o mérito dessa aliança, a glória dessa aliança, o início dessa aliança, a promoção dessa aliança, tinha como origem, meio e desenvolvimento único e exclusivamente o próprio Deus. Deus era o garantidor dessa aliança, isso desde já de Abraão. Deus em Abraão, ao fazer aliança com ele, Deus, em meio à aliança com Abraão, quando duas pessoas faziam aliança, duas pessoas se comprometiam com essa aliança. Agora, quando Deus faz aliança com Abraão, Deus é o único que simbolicamente ali, inclusive no texto mostra isso, se compromete com essa aliança como garantidor de que ele não vai roer essa aliança, não vai quebrar essa aliança. Porque ele sabe que da parte humana, Abraão, Isaac, nós temos a possibilidade de oscilar, de ser tentado, mas ele, Deus, preserva essa aliança de salvação do seu povo, de redenção do seu povo, e continua a fazer isso aqui agora. Então é bem interessante que Isaac, gente, ele não tem ainda acesso a toda a Bíblia, ele não tem acesso à revelação de quem Jesus Cristo é, ele não sabe tudo que nós sabemos. Então imagina Isaac num relacionamento muito inicial e embrionário com Deus, sabendo das promessas que seu pai havia recebido desse Deus que se revelou ao seu pai, e tendo agora ele a oportunidade de estar desenvolvendo esse relacionamento com ele. Ele ali vai errar, e vai errar em diversos contextos e situações, como aqui errou nessa mentira, mas a questão é que a aliança de Deus, nessa progressiva revelação do Senhor e transformação do seu povo em povo de Deus, em caráter de povo de Deus, em povo santo, em povo separado desse mundo, com outros valores, com uma contracultura, enfim, tudo isso vai começar a ser nutrido, ensinado, direcionado, e aqui então é um episódio que marca muito isso, né? O quanto que não há mérito nele em ser e fazer parte dessa aliança de Deus, né? Isso aí, minha gente. Vamos seguir o texto, versículo 12. Naquele ano, quando Isaac plantou lavouras, colheu 100 vezes mais cereais do que havia semeado. Por que ele colheu 100 vezes mais? Pois o Senhor o abençoou. Isaac prosperou e se tornou rico e influente. Adquiriu tantos rebanhos de ovelhas e bois e tantos servos que os filisteus o invejaram. Por isso os filisteus fecharam com terra todos os poços de Isaac que tinham sido cavados pelos servos de seu pai Abraão. Por fim, Abimeleque ordenou que Isaac deixasse aquela terra. Vá para outro lugar, disse ele. Você se tornou poderoso demais para nós. O que nós enxergamos aqui? A próxima atitude de Isaac foi o trabalho. E aqui é um trabalho dedicado, um trabalho comprometido. E nesse trabalho de Isaac nós enxergamos a bênção de Deus. Deus abençoou a plantação de Isaac. E a partir dessa bênção de Deus sobre a plantação, o que nós percebemos é que ele soube tratar essa multiplicação, né, de 100 por 1, como sendo uma fonte dele desenvolver mais e mais renda. Porque ele adquiriu rebanhos de ovelhas e de bois, e ele então expandiu aquilo que antes era uma plantação de lavoura, depois se tornou rebanhos que estavam sendo cuidados. Enfim, diante de tudo isso, ele se tornou rico e influente. É importante que nós entendamos isso. O dinheiro, os bens, as riquezas acabam trazendo para o homem uma posição, um lugar de influência sobre outras pessoas.
E você vê muito claramente isso nos nossos dias. As pessoas, elas acabam ostentando por aquilo que elas têm. E ostentando, muitas vezes, de forma falsa e enganosa. Eu sei que isso acontece. A pessoa vai lá e aluga um Porsche, tira uma foto, faz um vídeo, grava ele na praia com aquele Porsche e, enfim, usa isso como uma fonte de mídia ou de propagação do seu nome, um branding, né, como é dito nos nossos dias. Porém, uma pessoa que de fato conquista riquezas, bens, terras, casas, carros e por aí vai, essa pessoa acaba sendo uma referência. Vamos dar um exemplo aí, um empresário que você conhece, que conquistou muitas coisas, né? Que se desenvolveu, por exemplo, dono da Van, que é conhecido nos nossos dias e que é alguém que prosperou em seu negócio. Essa pessoa, pela sua riqueza, pelos seus ganhos, acaba tendo influência diante de outras. As pessoas ouvem com mais atenção por aquilo que a pessoa acabou conquistando. E nesse caso, por ter essa provisão e bênção de Deus que ele teve, ele acabou sendo invejado pelos filisteus e, por fim, ele foi expulso da terra dos filisteus. Por quê? Porque ele se tornou alguém muito poderoso, alguém muito forte, alguém que queria, de alguma forma, se opor ao reinado de Abimeleque. Diante disso, ele afastou, ele empurrou para longe Isaac, pois ele não queria um opositor, ele não queria alguém que estivesse numa posição que pudesse causar-lhe desconforto. A grande questão aqui que nós vemos nesse texto é que Isaac, por mais que ele tenha obedecido permanecendo na terra de Gerar, ele mentiu, ou seja, ele não é um exemplo de alguém perfeito, mas ele teve uma outra boa atitude que foi trabalhar. E no final das contas, o que você percebe? A bênção de Deus e o favor de Deus sobre ele é o que o fez alcançar tamanho resultado pela sua força ou pelo seu trabalho. Por exemplo, se ele colhesse um por um, ou seja, se ele colhesse de acordo com o que ele plantou, ele poderia ter provisão para se manter por mais um ano naquela terra e algo do gênero. Simplesmente ele teria que plantar todo ano simplesmente para comer. Mas, pelo favor de Deus, porque Deus multiplicou o que ele recebeu, aliás, o que ele plantou, consequentemente, você percebe que Isaac, ele conseguiu alcançar esse lugar de riqueza e influência. Portanto, o que a Bíblia deixa claro é que para viver uma multiplicação, sim, é necessário trabalhar. Existe esse parâmetro do esforço e da dedicação, do qual não podemos fugir. Mas, acima de todas as coisas, quem abençoa o trabalho com uma provisão, uma multiplicação extraordinária, é Deus e tão somente Deus. Eu acho que é muito legal esse detalhe, porque a construção do texto nos leva a perceber que o abençoador é o próprio Deus e que o mérito dessa bênção recai agora sobre a conta de Deus, né? Porque não é que o texto está levando a gente a entender que Deus está abençoando o mentiroso. O que o texto nos leva a entender é que Isaac, nesse processo agora de relacionamento com Deus, de viver a aliança com o Senhor, de entender as dimensões disso, de começar a ser confrontado, nutrido, forjado por Deus, em meio a esse processo, algumas coisas sobressaem. O chamado de Deus, a aliança de Deus, a fé, então, no relacionamento de Isaac com Deus. E agora, a decorrência prática disso é que ele vai errar em alguns momentos, vai acertar em outros, mas Deus vai preservando, vai sustentando e vai conduzindo. Tanto que o início do capítulo mostra a fome e agora mostra uma provisão superabundante, mostrando que houve algo ali no meio, que foi a bênção de Deus, e o texto deixa bem claro disso, né? A linguagem que o texto utiliza nos leva somente a entender que essa bênção manifesta
não é uma bênção manifesta, fruto e resultado exclusivamente da ação de Isaac. Tem a ver também com o trabalho dele, mas é fruto e resultado, em primeiro lugar, da decisão de Deus em o abençoar. Essa bênção é interessante porque ela gera inveja nas pessoas que estão à sua volta, gera, enfim, discordâncias, gera problemas, ele é expulso da terra, existem motivos ali que tentam o cessar, o calar, tentam prejudicar a sua fonte, inclusive, de sustento ou de provisão de alguma maneira. Mas o que se preserva aqui é que justamente existe essa tensão no texto de se perceber que Deus é o abençoador, que Deus é o provedor, que Isaac está nessa caminhada com Deus, onde ele erra, onde ele acerta, mas onde Deus permanece sendo o fiel, que ajusta o caminho, que corrige usando instrumentos como, por exemplo, uma autoridade pagã, mas que vai conduzindo ele, e dele então se espera não a perfeição, mas esse relacionamento de fé e de permanência na aliança, né? É isso mesmo. Gente, a história não para por aqui. Vamos lá para a gente continuar. O versículo 17 diz assim: Então Isaac partiu de onde estava e se estabeleceu no vale de Gerar, onde armou suas tendas. Reabriu os poços que seu pai havia cavado e que os filisteus haviam fechado depois da morte de Abraão, e lhes deu os mesmos nomes que Abraão tinha dado. Os servos de Isaac também cavaram no vale de Gerar e encontraram uma fonte de água corrente. Contudo, os pastores de Gerar entraram em conflito com os pastores de Isaac. Esta água é nossa, diziam eles. Por isso Isaac chamou o poço de Ezeque. Em seguida, os homens de Isaac cavaram outro poço, mas novamente houve conflito por causa dele. Por isso Isaac o chamou de Sitna. Isaac abandonou esse poço e mandou cavar outro mais adiante. Dessa vez, ninguém discutiu por causa dele, de modo que Isaac o chamou de Reobote, pois disse: Finalmente o Senhor criou espaço suficiente para prosperarmos nesta terra. Uma coisa interessante, versículo 15, é que os filisteus haviam fechado os poços e obviamente você vai entender que eles estavam tirando a água, e tirar a água é impossibilitar a sobrevivência do gado e a sobrevivência das pessoas, tanto dos rebanhos quanto das pessoas que faziam parte da família de Isaac ou também dos seus funcionários. O que nós enxergamos nesse contexto? Isaac não ficou preso àquilo que estavam lhe fazendo de mal, ele não ficou parado e paralisado porque estavam tentando entulhar os seus poços. Tem até uma música hoje em dia bem conhecida sobre isso, né? O que ele fez? Ele perseverou procurando novos poços, e ele foi então e 2 vezes desenterrou poços, ou tirou, né, aquilo que havia sido colocado sobre os poços que o seu pai havia feito, e novamente esses poços foram tomados, eles perderam a oportunidade ou o direito de posse, de uso desses poços. E por fim, então, ele chega um pouco adiante no outro lugar e ele faz um poço que é chamado de Sitna, que é esse poço onde ele tem o quê? A prosperidade, a provisão de Deus, onde ele tem a resposta de poder utilizar dessa água, beber dessa água de forma completa, sem que a água seja reclamada pelos filisteus. Portanto, Deus deu para ele um lugar de paz, um lugar de tranquilidade, por causa da sua perseverança em buscar um espaço para ter água e provisão para a sua casa, para a sua família. Inclusive, Reobote vai significar largueza ou espaço amplo, e é nesse lugar onde Deus lhe concede a oportunidade de viver algo diferente. Portanto, o que nós percebemos por essa pequena porção do texto é como Isaac ele perseverou, continuou se esforçando, trabalhando, se dedicando, como um sinal de que ele esperava sim
esse favor de Deus, esse cuidado de Deus, esse lugar de tranquilidade. Mas enquanto não encontrava esse lugar de tranquilidade, ele não parava, ou seja, ele continuava buscando isso. E isso é algo importante que o texto evidencia, que, por um lado, existe uma provisão de Deus que é miraculosa, uma multiplicação. Mas, por outro lado, existe uma atitude de Isaac que é perseverante, e essa perseverança também chama a nossa atenção. É legal, né? Porque o texto começa com fome, aí da fome existe uma resposta humana para isso, que é ir para o Egito encontrar segurança. Mas existe então uma resposta divina e um chamado divino de, olha, não vá para o Egito, mas confie em mim. Há então uma obediência, ele permanece, mas há uma nova tentativa de uma resposta humana. Opa, eu permaneci, mas eu estou com medo, eu vou dizer que a minha esposa não é minha esposa, é minha irmã, porque vai que eles querem me matar para ficar com ela. E aí então vem uma repreensão novamente que o corrige. E agora então, com o resultado da perseverança, vem a bênção, vem a prosperidade, e depois disso vem a inimizade, vem a inveja, vem as outras pessoas querendo justamente prejudicar a sua vida e o seu desenvolvimento, até que então ele persevera pacificamente, dando testemunho de uma fé que está sendo moldada. Então, aquilo que de maneira inicial foi o chamado por fé e que teve algumas idas e vindas em meio à história, chega agora numa atitude de fé e de uma expressão de uma fé confiante. Uma fé que realmente está muito mais conectada ao Senhor, porque agora essa fé está baseada nessa perseverança dele e também, junto com isso, numa atitude pacífica diante da realidade, mesmo adversa. Ao ponto de que ele chega a então reconhecer de que isso que aconteceu é porque o Senhor abriu essa porta, o Senhor mostrou esse terreno, o Senhor abriu esse campo para que ali houvesse então manifestação dessa bênção e a sequência dessa prosperidade, né? É isso, gente. E o texto ele termina no versículo 23, dizendo: dali Isaac se mudou para Berseba, onde o Senhor lhe apareceu na noite de sua chegada e disse: eu sou o Deus de seu pai, Abraão. Não tenha medo, pois estou com você e o abençoarei. Multiplicarei seus descendentes e eles se tornarão uma grande nação. Farei isso por causa da minha promessa ao meu servo Abraão. Isaac construiu ali um altar e invocou o nome do Senhor. Armou acampamento naquele local e seus servos cavaram outro poço. Gente, isso aqui fecha a perícope, essa pequena porção aqui de texto, mostrando que Isaac, ele experimentou o favor de Deus sobre a sua vida, e então Deus, ele falou diretamente a Isaac qual é o propósito disso tudo. Eu sou o Deus de teu pai, Abraão. Deixando claro que era necessário ele ser corajoso, não ter medo, porque a bênção e o favor de Deus estavam sobre ele. E diante dessa bênção e desse favor, ele teria o que era necessário. E obviamente Deus está falando sobre a sua descendência, ou seja, sobre aqueles que seguiriam vivendo essa promessa, ou essa aliança que ele estabeleceu de formar uma grande nação, uma nação que iria abençoar pessoas, que seria diferenciada nessa terra. Portanto, percebemos claramente como Deus ele está encorajando Isaac, mesmo em meio às adversidades, como Deus ele está providenciando o que é necessário para Isaac. E por fim, a resposta dele foi construir um altar e invocar o nome do Senhor, reconhecendo quem Deus é, reconhecendo a provisão do Senhor sobre a sua vida, reconhecendo o lugar de Deus na sua história. Ou seja, a bênção de Deus sobre Isaac fez com que ele se aproximasse do Senhor. E isso é algo muito precioso, que eu sei que para muitos pode parecer um simples detalhe, mas faz toda a diferença, porque a provisão de Deus, o milagre, a multiplicação, enfim, a intervenção soberana de Deus não tirou Isaac do lugar de entrega e adoração ao Senhor, pelo contrário, o encaminhou de uma forma
correta a conhecer até mesmo esse Deus. E você olha na Bíblia, por diferentes caminhos, outras pessoas acabam reconhecendo e buscando a Deus. Alguns conhecem Deus de forma mais profunda no meio da provação, da perda e da dor, como é o exemplo de Jó. Mas você vê Isaac recebendo provisão, intervenção milagrosa de Deus. E nesse contexto, se aproximando mais do Senhor. Por isso, até mesmo aquela expressão, quem não vem pelo amor, vem pela dor, essas ideias que por vezes a gente coloca sobre Deus, elas não são verdadeiras, elas são equivocadas, porque Deus sempre utiliza o instrumento que Ele deseja para trazer as pessoas para perto de si, para que elas então o adorem de verdade. É muito bom porque a conclusão que Isaac chegou, ao longo de todo esse processo com Deus também, foi uma conclusão de adoração, né? É legal que essa marca é muito forte também nos patriarcas, de construção de um altar, adoração, tenda, enfim, é uma realidade ali onde parece que sempre depois de algum processo com Deus, sempre depois de um período assim de ser confrontado, passar por desafios, experimentar da bênção, ser reafirmada a aliança, o final de tudo isso leva à adoração. O final de tudo isso leva à exaltação e a reconhecer quem Deus é. E que Ele, então, é um Deus fiel, Ele é um Deus de promessas, Ele é um Deus de alianças. E é por isso, então, como eu disse lá no início, que diante de um período de escassez, diante de um período complicado e conturbado, muitas vezes o relacionamento com Deus ele vai ser marcado por esse período e vai ser conturbado também. Mas o que sempre se ressalta é um novo chamado, sempre de novo, da renovação da aliança, da renovação da bênção, da renovação da graça de Deus e do chamado de Deus. E então uma atitude de fé e de confiança, que é uma fé e confiança não somente passiva, é uma fé e confiança que se arrepende quando precisa se arrepender, que vai atrás quando precisa ir, que trabalha quando precisa trabalhar, mas que confia no Senhor, de que Ele é o provedor e de que quando veio o sustento, quando veio a provisão, quando veio a prosperidade, mesmo após uma sequência, por exemplo, de trabalho, ainda assim quem é exaltado é o Senhor, quem é engrandecido é o Senhor, quem é reconhecido é o Senhor. E o final, então, aponta para isso também, com Ele construindo esse altar para cultuar o próprio Deus, né? Maravilha, gente. Então, o que nós aprendemos nesse texto é que é possível viver a provisão em meio à escassez através da bênção e do favor de Deus. É importante nós entendermos que todo e qualquer trabalho, todo e qualquer esforço de perseverança, toda e qualquer ação que o homem possa realizar não acaba tendo grande êxito se não for o favor de Deus sobre a sua vida. E é nisso que nós entendemos que Deus, que é soberano sobre a nossa história, Ele nos concede o que deseja no seu tempo, de acordo com a sua vontade, e por isso nós devemos sempre estar gratos e submissos à sua vontade, sabendo que Ele concede algo que Ele deseja segundo a sua boa e perfeita vontade. Por isso, você é chamado a trabalhar, se esforçar, se dedicar da melhor forma possível, procurar oportunidades, se desenvolver da melhor forma possível, mas sempre confiando que toda e qualquer multiplicação, toda e qualquer oportunidade melhor é dada pelo próprio Senhor. Amém. Bom demais. Bênção. Eu acho que é isso, né? Com certeza, né? Vamos bem esse tema de hoje. Tem mais, né? Semana que vem ainda tem mais. Sim. Será que já dá para falar ou não? Mas um spoilerzinho é bom às vezes, né? Na verdade, acho que final, né? Acho que já era público isso, né? Acho que semana que vem é a última semana do tema Deus e o Dinheiro, né? É isso aí. Acho que isso, na verdade, não é um spoiler. Acho que isso já é público. Só um reforço aí a ideia. Mas semana que vem a gente encerra, então, Deus e o Dinheiro. Última conversa sobre isso. E vai ser bom demais também. Com certeza, pessoal. Deus abençoe vocês. Até o próximo estudo bíblico. Valeu!